Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Como é que tá o áudio? Certo, Natália, vamos esperar só mais um minutinho e a gente começa. Bom dia, Isabela. Vamos lá então, 10:10. Pessoal, a aula de hoje é a nossa última matéria da disciplina nesse semestre e ela consiste nas operações de separação mecânica. Dentro da indústria de alimentos, nós temos algumas operações que fazem essa separação mecânica, como por exemplo o peneiramento, a filtração, a sedimentação, a extração sólido-líquido, líquido-líquido e aí por diante. Mas nós vamos focar naquelas duas que envolvem essencialmente a transferência da quantidade de movimento. Lembrando que nesse momento a gente também vai ter uma certa transferência de massa aí, se a gente for decompor cada equipamento individualmente. Então essa aula ela vai se referir às duas operações, tanto de filtração quanto a de sedimentação. Vamos lá então. Como nós já vimos até agora, na indústria nós temos vários tipos de operações com vários tipos de objetivos distintos. Então, quando é que a gente vai utilizar uma filtração e uma sedimentação? Quando a gente tiver uma necessidade de separar partículas sólidas e líquidas de um determinado tipo de fluido. Por que sólidas e líquidas? Porque você pode fazer uma separação sólido-líquido e você também pode fazer uma separação líquido-líquido através da diferença de densidades daquele fluido. Tá? Então a gente tem quando a gente quer separar esses fluidos que são distintos entre si, de diferentes densidades e geralmente immiscíveis, ou então separar partículas sólidas de diferentes tamanhos, porque a gente sabe que quanto maior o tamanho da partícula, maior é seu peso, maior é a sua densidade. Então a tendência é que essas partículas se agrupem na parte inferior desses equipamentos, principalmente no sedimentador. Além disso, elas são operações que caracterizam pelo emprego dos fundamentos e das equações constituídas da quantidade de movimento para poder explicar e predizer o seu comportamento. Então nós vamos calcular aqui algumas variáveis para a gente saber, por exemplo, como que a gente pode realizar a filtração ou a sedimentação de um determinado fluido. Vamos começar pela filtração, então. Por definição, a filtração ela é uma operação unitária, sempre utilizada quando se deseja separar partículas sólidas de um fluido através de um meio filtrante, em razão de um diferencial de pressão. Então veja aqui, ó. Esse daqui é um exemplo clássico de um filtro, tá? Onde a gente tem o fluido alimentado na parte superior. O que é esse fluido alimentado? É o fluxo de fluido que vai chegar para dentro do meu filtro para que ele possa ser filtrado. Então esse fluido ele vai ser forçado através de um meio filtrante, por exemplo, um papel de filtro, areia e outros tipos de materiais. E ao realizar essa filtração,
Todas as partículas que tiverem tamanho superior ao tamanho desse poro aqui, ó, vão ficar retidas na superfície desse fluido. E o material que consegue ultrapassar esse meio filtrante é chamado de material filtrado. Sendo assim, a gente tem um fluxo muito bem delineado aqui. Então imagina que o nosso fluido vai entrar por aqui. Esse fluido ele tem uma série de partículas sólidas ali dissolvidas. Por exemplo, eu quero produzir um suco de laranja clarificado. Veja bem, o mercado aqui no Brasil, principalmente de sucos, a gente gosta daquele suco que a gente chama aquele que tem substância, né, cheio de partículas sólidas, aquele suco que você consegue sentir, por exemplo, algumas partículas da fruta, né, para se aproximar mais ao natural possível, seja de manga, goiaba, caju e tudo mais. Só que, por exemplo, o mercado da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, eles já acham que esse tipo de suco é um pouco grosseiro, então eles gostam de um suco mais límpido, ou seja, com a ausência dessas partículas sólidas. A partir disso, para produzir esse tipo de produto e mandar fazer a exportação para esses países, as empresas precisam fazer um processo chamado de clarificação. E esse processo é nada mais nada menos do que um processo de filtração. Então você pega o seu suco, passa por um processo de filtração, retém as partículas sólidas e o nosso suco clarificado é esse material filtrado aqui. Logo, quando o fluido vem aqui com essas partículas sólidas, e esses poros aqui, por exemplo, eles têm, sei lá, um diâmetro de 20 micrômetros, todas as partículas que são superiores a esse valor, elas vão ficar retidas aqui na superfície, formando o que a gente chama industrialmente de torta. Tá? E essa torta, a gente vai estudar daqui a pouco, ela vai se acumulando aqui na superfície do filtro, né, do meio filtrante, prejudicando o processo de filtração. Certo? E aí todo o material que passa por aqui, ó, ele tem partículas inferiores ao tamanho do filtro e é chamado de material filtrado. Muitas vezes, dependendo do processo e do tipo de produto que a gente queira trabalhar, a gente tem que ter uma sucessão de filtros. Por exemplo, imaginem aí numa estação de tratamento de água, onde nós vamos captar a água de um riacho, de um açude, ou até mesmo do oceano, a quantidade de partículas sólidas que nós podemos ter. Só um exemplo de exercício mental aqui. Se a gente for pegar de um açude, a gente vai ter areia, vai ter pedra, vai ter alguns animais, peixes, alguns crustáceos ali de água doce, né? Alguns outros tipos de animais que ali habitam, vai ter madeira, vai ter, sei lá, folhas. Tudo isso tem uma certa granulometria diferente uma das outras. E isso vai fazer com que eu precise aplicar vários processos de filtração sucessivos para poder tratar essa água. Então vamos aqui para os fundamentos. Então, definição. A filtração, portanto, ela vai constituir uma operação unitária de separação de ordem mecânica ou física de uma suspensão líquida ou gasosa, você pode também fazer filtração de gases, onde o fluido é escoado por uma barreira, que é chamada de meio filtrante ou meio poroso, havendo, portanto, nesse meio filtrante, a retenção obrigatória de sólidos. Ela também faz a separação de uma mistura heterogênea contendo um sólido e um líquido, fazendo com que esse sólido fique retido em um meio poroso e o líquido passe através desse meio. Lembrando que o líquido e também algumas partículas sólidas que tenham tamanhos menores do que o filtro. Fundamentos desse processo é um escoamento do fluido através de leitos compactos, onde a nossa força motriz do processo aqui, ou seja, fazer com que esse fluido vá do ponto A para o ponto B, é o diferencial de pressão nas porções de fluido antes e depois do filtro.
E só a critério de definição aqui, o leito poroso é aquele que retém partículas de maior diâmetro do tamanho do poro. Vamos ver como é que funciona isso. O fundamento, então, da filtração, ele vai se basear na fluidodinâmica de partículas, cujo objetivo também é remover partículas como micro-organismos, leveduras, alguns colóides e materiais ou impurezas diversas. E o que é que se espera obter a partir de quando você aplica um processo de filtração? É um líquido com uma baixa concentração de sólidos, que vai ser o teu produto de interesse, ou então o que fica retido também pode ser o seu produto de interesse. Você pode estar querendo separar algum material valioso de um fluido, por exemplo, como é feito nos garimpos. Só que lá a filtração é manual, né? Com alta concentração de sólidos, essa torta ou bolo. Então vamos lá. Para que ocorra o movimento de uma espécie, de um determinado fluido, de uma região para outra dentro desse filtro, é necessário que uma determinada força motriz atue. Assim como nós vimos para agitação e mistura, para bombeamento, e lá em operações 2 e na disciplina de laboratório comigo, vocês vão ver também outras operações unitárias, todo fenômeno de transporte necessita de uma força motriz para que ele ocorra. Ou seja, precisa haver uma certa desordem no nosso sistema para que ele tenda ao equilíbrio. E nessa tendência ao equilíbrio é que vai ocorrer a movimentação das moléculas. No caso da filtração, o gradiente de pressão, ΔP, formado ali nas porções no filtro, que eu vou mostrar já já, é a nossa força motriz. Então, quanto maior for essa força motriz, maior vai ser o movimento de partículas dentro desse filtro, que é um negócio proporcional. E aí nós temos que matematicamente, transformando isso numa igualdade, a taxa de filtração ela é igual à força motriz dividido por todas aquelas forças que são resistentes ao transporte desse fluido, como por exemplo a viscosidade.